Tipos de agrupamentos. Permutações. Aí tem dois tipos, a simples e com elementos repetidos. Arranjos e combinações. Permutação significa trocar reciprocamente de lugar. Então, quando a gente vai usar esse tipo de contagem, a gente não está interessado na natureza dos elementos, e sim da posição deles. Tipo, de quantas maneiras diferentes duas pessoas podem sentar em duas cadeiras, ou neste caso aí, os livros arrumados numa estante, português, matemática, história e geografia. São os mesmos livros, porém se eu trocar a ordem dos livros, já estão arrumados de uma outra forma. Então, essa mudança de posicionamento gera uma permutação. Uma permutação de n elementos é n fatorial, ou seja, no caso são 4 livros, então uma permutação de 4 que é igual a 4 fatorial. Já vimos então que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 igual a 24. A palavra ordem possui 5 letras, então igual a 5 fatorial. 120 anagramas. Então, vamos tentar fazer. Quantos são os anagramas da palavra Marte? Veja o número de letras. Ok? Questão número 11. Quantos são os anagramas da palavra Marte que começam com T? Então, tem duas maneiras. Vocês podem ver o total de anagramas da palavra Marte e dividir pelo número de letras que ela tem, pois a quantidade de anagramas que começa com M é a mesma das que começam com A, é a mesma das que começam com R, é a mesma das que começam com T e é a mesma das que começam com E. Ou a gente pode fazer o seguinte, tem uma letra T e multiplicar pelo número de letras que falta ainda, pela permutação do número de letras, são 4. Então vai ser 1 vezes 4 fatorial. Dê uma pausa aí e tente fazer os outros exercícios. Na questão número 12, são duas vogais, mas apenas uma vai iniciar a palavra. Então, eu vou ter duas opções para ser a primeira letra e vão sobrar 4 letras para eu ficar permutando. Então, 2 vezes 4 fatorial. A palavra número tem 6 letras, então é uma permutação de 6 elementos. Vai dar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 720. São 5 pessoas, as 5 pessoas estão aptas a dirigir, então para sentar no motorista tenho 5 opções, para sentar no lugar do carona 4, no banco de trás na janela 3, no banco de trás no meio 2 e no banco de trás na outra janela 1, então 5 fatorial. Permutações com elementos repetidos. Por exemplo, a palavra arara, se eu trocar a letra A de lugar com outra letra A, não vai formar um anagrama novo. Então, para contar esse tipo de permutação, a gente deve desconsiderar os anagramas repetidos. Então, a gente vai calcular
permutação de n elementos, dividido pelo produto do número de repetições de cada elemento fatorial. A palavra parar tem 5 letras, sendo 2 letras A's e 2 letras R's. Então, vou fazer uma permutação de 5 elementos, dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial, vezes 1 fatorial, que é referente a uma letra P. Mas esse 1 fatorial ele não interfere em nada. Como as 4 bolas amarelas têm a mesma cor, e eu as trocando de lugar entre si não vai alterar a minha decoração, vou considerar como elementos repetidos a cor amarela 4 vezes, a cor vermelha 3 vezes e a cor azul 2 vezes. Então vai ficar 10 fatorial dividido por 4 fatorial vezes 3 fatorial vezes 2. Lembrando, 4 fatorial vale 24. 3 fatorial vai ser 6, porque é 3 vezes 2 vezes 1, e 2 fatorial é 2. Então, neste caso aí, vai dar para formar essa coluna de 12.600 maneiras distintas. Exercícios. Dê uma pausa e tente resolver os exercícios. Dessa mesma maneira, a palavra clara tem 5 letras, então vai ser 5 fatorial, sendo que dessas 5 letras são 2 letras A's, então o resultado você vai dividir pelo resultado de 2 fatorial. Os números da Mega Sena são 6 dezenas sorteadas, então você tem 6 dezenas para trocar de lugar entre si, vai ser 6 fatorial. Nesse caso não há dezena repetida. Arranjos. O arranjo é uma permutação de n elementos em que você nem sempre vai usar todos os elementos. Por exemplo, eu tenho 6 pessoas para colocar em um Fusca, mas só cabem 5, então não será 6 fatorial, tá? Então, ANP. N significa o número total de elementos que eu tenho no conjunto, e nesse caso o P, ou está representado ali no texto por K, né, significa o número de P's que eu vou agrupar. Por exemplo, eu tenho 6 algarismos, mas eu quero formar números com 3 algarismos. Então, no caso, o N seria 6 e o P seria 3. Nesse caso aí, ó, um conjunto com as vogais A, E, I, O, U. Eu quero formar arranjos que podem formar com 3 elementos. Então, eu posso formar A, E, I, A, I, O, A, O, U. Então, nesse caso, o N é 5, que são 5 letras, ou todos a escolha. E o P é 3, é quantas serão utilizadas em cada agrupamento. Lembrando que A, E, I, nesse caso, seria diferente de E, A, I, porque a ordem dos elementos, nesse caso, a gente está considerando. Então, vai ficar 5 fatorial dividido por 5 menos 3 fatorial. Resolvendo o que está entre parênteses, vai dar 5 fatorial sobre 2 fatorial. A gente pode simplificar cortando o que há de igual em cima. No caso, foi fatorado aí o 2 fatorial em cima, 2 fatorial embaixo. Mas pode multiplicar normalmente o 5 fatorial e o resultado dividir pelo 2. Vai dar no mesmo.
Outra maneira de fazer sem a fórmula, né, é o seguinte: se o n é 5 e o p é 3, significa que a partir do 5 eu vou multiplicar 3 fatores. No caso aí ficou o 5, o 4 e o 3. Se fosse o p igual a 4, eu ia multiplicar o 5, o 4, o 3 e o 2. Eu ia multiplicar 4 fatores. Então esse exercício é para fazer utilizando essa fórmula. Resolvendo da outra maneira, se fosse o caso, né, usando o PFC, a partir do 7 a gente ia multiplicar 3 fatores. Então, na letra A ficaria 7 vezes 6 vezes 5. Na letra B ficaria 11 vezes 10. Na letra C, 5 apenas. E na letra D, como o n está igual ao p, isso no caso é uma permutação. Vou multiplicar do 5 até o 1. É 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Deu uma pausa para copiar os exercícios e tentar resolver. Vamos à correção. Então, tem 5 jogadores concorrendo ao título. Então, o N é 5 e o P é 3. Na número 28, são 10 algarismos, mas só vou usar com um algarismo. Então, apenas 10 mesmo. Para as placas, eu preciso escolher 3 letras das 26 do alfabeto e preciso escolher 4 algarismos dos 10 algarismos existentes. Então, vai ficar um arranjo 26,3 referente às letras, vezes um arranjo 10,4 referente aos algarismos. Em um baralho contendo 52 cartas, quantos pares distintos podem formar? Então, um arranjo de 52 elementos tomados 2 a 2. Vai ficar 52 vezes 51, 2 elementos. Ou pode fazer usando a fórmula. Combinação simples. Na combinação simples, já a ordem dos elementos não importa. Importa é a natureza dos elementos. Por exemplo, uma dupla que tem eu e Marcelo, e uma dupla que tem Marcelo e eu, é a mesma dupla. Não dá como contar como duas duplas. Então, no caso da combinação, a ordem dos elementos não importa. Então, eu quero formar triângulos tendo 4 pontos não colineares, A, B, C, D. Então, o triângulo que tem o A, B, C e os vértices A, B, C e tem os vértices B, C, A são os mesmos triângulos. Então, é uma combinação simples, né? No caso, eu tenho N igual a 4, que são 4 pontos, e para cada triângulo eu preciso de 3. O P vai ser 3. Então, os triângulos em vermelhos aí, ABC, BAC, CAB, ACB, BCA, CBA, tratam-se dos mesmos triângulos, do único triângulo. Os em verde também se referem ao mesmo triângulo. Os que estão em preto também se referem ao mesmo triângulo. E o que está em azul aí também se refere aos mesmos triângulos. Então, para contar isso, eu vou considerar então o N sendo igual a 4 e o P sendo igual a 3. Vai ficar 4 fatorial dividido por 4 menos 3 fatorial vezes 3 fatorial. Simplificando, não dá para formar apenas 4 triângulos. Voltando lá, a gente vê então que são 4 cores, então são 4 triângulos apenas. Esses que estão todos em vermelho são um único triângulo, os que estão em azul são todos um único triângulo, os que estão em preto são todos o mesmo triângulo e os que estão em verde são todos o mesmo triângulo. Tá? Então são 4 triângulos apenas. Exemplo 2. Com 5 alunos, quantas comissões de 3 alunos podem ser formadas? Então, N é 5, P é 3. É combinação porque um grupo que tiver Ana, Flávia e Vanessa é o mesmo que tem Vanessa, Ana e Flávia. A ordem dos alunos não importa nesse grupo. Então, fica a combinação de 5 elementos tomados 3 a 3.
São 10 comissões distintas. Dê uma pausa para tentar fazer os exercícios. Trinta e um a 37 e o 38, 39 e 40. Bom, considerando 7 pontos distintos, A, B, C, D, E, F, G, sobre uma circunferência, quantas retas ficam determinadas por esses pontos? Para cada reta, eu preciso unir 2 pontos. Por exemplo, a reta que vai de A a B é a mesma reta que vai de B a A. Então, nesse caso, é uma combinação de 7,2. 7 elementos tomados 2 a 2. Na letra B, para cada triângulo, eu preciso de 3 pontos. Então, uma combinação de 7 elementos tomados 3 a 3. Na letra C, para cada quadrilátero, necessitamos de 4 pontos, 4 vértices. Então, combinação de 7 elementos tomados 4 a 4. Para cada pentágono, precisamos de 5 vértices. Então, uma combinação de 7 elementos tomados 5 a 5. Quantas diagonais possui um octógono? É uma combinação de 8 elementos tomados 2 a 2, tá? Porque para cada diagonal eu preciso unir 2 vértices, sendo que neste caso vai dar o número total de segmentos que dá para formar com esses 8 vértices. Então, depois de fazer essa combinação de 8 elementos tomados 2 a 2, eu preciso diminuir as linhas que são dos lados, menos 8 do resultado. Então, basta calcular uma combinação de 8 elementos tomados 2 a 2 e do resultado diminuir 8, que é o número de lados da figura. Bom,